Olá pessoal, esse é o nosso terceiro vídeo. Tem muita coisa acontecendo no nosso país, então fica até difícil escolher um tema específico para tratar, mas dado as últimas situações aí que permearam o debate político no nosso país, eu achei interessante trazer a questão do Estado laico. A laicidade do Estado é algo que está descrito no nosso texto constitucional, no artigo 19, inciso 1º, que estabelece que é vedado ao Estado, de uma forma geral a todos os entes federativos, a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, ter qualquer ligação específica com uma religião específica, né? O texto constitucional ele diz estabelecer cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Então, ressalvadas situações na forma da lei, que não é o caso do que nós estamos verificando aí no âmbito dessa disputa eleitoral e em outras situações também que nós já presenciamos ao longo do mandato do atual presidente. Quando ele, ao declarar que iria indicar para o Supremo Tribunal Federal um ministro que fosse terrivelmente evangélico, em palavras dele, nesse ponto, nesse momento, ele já violou o princípio da laicidade do Estado. Porque um Estado laico significa que o Estado brasileiro não prestigia uma religião em detrimento das outras. Justamente um Estado laico não quer dizer um Estado ateu, não quer dizer que o presidente da República não possa ter a sua religião. Óbvio que ele pode e deve professar a sua fé. Isto é inegável e é garantido constitucionalmente a todos nós, a todos os cidadãos brasileiros. Contudo, ele, enquanto agente público, agente político investido no seu cargo como presidente da República, ele não pode se valer deste cargo, falar como presidente da República e tomar decisões enquanto presidente da República, pautado pela sua religião. Isso é vedado e é expressamente vedado no nosso texto constitucional. Agora, ao longo dessa disputa eleitoral, nós estamos vivenciando aí no nosso dia a dia, situações que estão levando o nosso país a um debate que nunca existiu e que não precisaria existir, porque não há nenhuma espécie de disputa religiosa real no território brasileiro. Mais de 80% do povo brasileiro é declaradamente, segundo dados do IBGE, se declara cristão, então, ou seja, ou é ligado à Igreja Católica, ou se reconhece como evangélico, ou dentre todas as matizes, né, todas as vertentes protestantes, mas que também acreditam aí, têm como fundamento os ensinamentos de Jesus Cristo, portanto, né, igrejas cristãs. E é absolutamente irreal a construção dessa narrativa de que haveria qualquer possibilidade de um outro presidente, que não ele, e ainda que não fosse o ex-presidente Lula, de criar qualquer tipo de barreira, de embaraçar, é o que está escrito no nosso texto constitucional. É vedado ao Estado embaraçar o funcionamento de qualquer tipo de religião. Então, essa narrativa de que poderia ocorrer uma perseguição em relação aos cristãos é algo absolutamente fictício. E é muito preocupante trazer para dentro da política um debate fundado em questões religiosas, porque política precisa ser tratado com base em dados, precisa ser verificado o que aquele agente público fez e a partir das suas ações, quais foram as consequências dos seus atos, das suas decisões, foram benéficas para o país, trouxeram consequências boas, desenvolvimento, saneamento, as pessoas estão tendo qualidade de vida. É isso que precisa ser verificado, esse é o debate dentro da política, um debate pautado na realidade concreta do país. Quando você traz esse debate para a seara, para o campo da religião, religião implica em fé, a base da religião é fé, e fé significa acreditar naquilo que não se vê. Então, se você coloca um candidato nessa posição, nós retrocedemos na história lá para a Idade Média, em que as pessoas que exerciam esses cargos de poder, elas eram tidas como enviados de Deus.
E isso levava a uma consequência que era a total irresponsabilidade do monarca ou do rei. Ele podia fazer o que ele quisesse, porque ele era um enviado de Deus. Então, se nós verificarmos, né, as tantas situações que nós temos informações de casos que ocorreram ao longo desse mandato, do mandato presidencial, e quando você conversa, que eu acho muito importante dizer isso, nós não podemos deixar de tentar conversar com as pessoas que divergem de nós. A base da democracia é a diversidade de ideias, é a pluralidade de ideias. Então, você precisa precisa ver esse esforço de comunicação com as pessoas que divergem de você. Eu mantenho acesa essa chama democrática, então todas as vezes que eu posso, eu tento, né, manter esse diálogo. E o que me chama muita atenção é quando nós trazemos dados para um debate, quando falamos em relação ao atual presidente, o que chama atenção é o fato de que as pessoas não querem ouvir. Não importa o que o presidente fez, o tanto de dinheiro que ele tirou da farmácia popular, do investimento em relação ao tratamento do câncer, em relação aos direitos das mulheres, a subvenção a todas as políticas públicas que envolvem os direitos das mulheres, a moradia, não faz diferença. Porque aparentemente ele está nesse espaço que é um espaço já do sagrado, do não importa o que ele fizer, eu irei apoiá-lo. Não há problema algum em apoiar o candidato. É legítimo e é necessário dentro da democracia que todos se sintam com essa liberdade de fazer as suas escolhas. Só o que eu acho importante trazer é que as pessoas precisam tomar essa decisão de apoiar alguém pelos motivos certos. Então, o motivo não pode ser porque essa pessoa foi enviada por Deus, porque isso não é algo verificável. E não cabe esse tipo de fundamento em um Estado que é laico. Em um Estado laico, todas as religiões precisam ser respeitadas, o Estado precisa respeitar e dar liberdade para que todos possam professar a sua fé, seja qual for a religião. Então, o presidente da República ele pode ter a sua religião, deve exercer a sua fé, ir a cultos, ir a missas, enfim, né, dentro da escolha religiosa dele, ou poderia ser qualquer outro. Qual é a questão que precisa ficar aqui muito claro em relação ao texto constitucional, que, por sinal, o presidente da República, quando empossado, se compromete em seguir e respeitar. Então, ele não pode desrespeitar a Constituição desta forma aberta, né? O presidente da República precisa zelar pelo que está escrito no texto constitucional. E existe esse limite imposto pelo texto constitucional. O presidente da República não pode utilizar do seu cargo para se vincular a uma determinada religião. Ele não pode vincular o Estado brasileiro, as atitudes, as decisões, as políticas públicas. Não pode haver esta união entre o Estado e a Igreja neste nível. E isso não era algo que deveria estar permeando e pautando o debate político, porque não interessa qual é a religião de um ou de outro, interessa é se, no momento de governar, primeiro, essa pessoa irá respeitar o texto constitucional, que é um compromisso que o chefe do Poder Executivo realiza no momento da sua posse. Respeitar o texto constitucional está diretamente ligado a respeitar todos os valores e princípios que foram delineados pelos nossos constituintes originários, dentre eles a laicidade do Estado. Então, respeitar esses valores e se preocupar com o desenvolvimento nacional, administrar o Estado visando o bem comum. Essa é a razão que deveria nortear todo o debate político nesse momento. Então é extremamente preocupante que, na verdade, o que nós estamos presenciando é uma guerra, uma troca de acusações num campo que não faz a menor diferença, considerando o que deveria ser a política em um Estado laico. Então, deixo aqui essa reflexão e nos encontramos em breve.